nosso espírito esportivo, social e... Eu acho que eu fiz uma boa estreia no conteúdo do time. Foi uma boa estreia, assim. Só que, claro que o Campeonato Brasileiro a exigência é bem maior. Mas eu estou feliz, fui para casa feliz com a minha estreia. Uma das coisas que eu precisava é ter ritmo de jogo. Fisicamente eu me encontro ótimo, perfeito. Joguei 90 minutos, não cansei. Saí do campo muito bem. E, bom, agora é ter ritmo de jogo, ter bastante partida. Pedir a Deus que não se machuque para poder jogar bastante. Mostrar também pro professor, né? E só que eu estou contente, fiquei contente pra caramba. Eu cheguei em casa bem contente com a minha estreia. Eu já passei por ocasião de, quando o clube me contratar, chegar a solução, chegar lá o que tava, já não me deu uma oportunidade para jogar, porque o cara, pô, se tem uma sombra aí, por que eu vou dar oportunidade? Não joguei. Falo assim de claro, porque eu já tive outro lado. Então agora eu tô do lado contrário, eu cheguei, o professor tá me dando confiança, tá me dando oportunidade. Eu vou agarrar com unhas e dentes junto com o resto do grupo, tentar já começar desde sábado, entrar com tudo. Acho que só tem uma coisa na minha cabeça agora, se possível, jogar todas as partidas sempre. Eu acho que o pessoal novo que está aqui está com muita vontade de querer jogar no pessoal que já é mais experiente. Então isso acaba unindo no grupo. Eu acho que a vontade de todo mundo aqui, como que eu disse, a vontade não, o pensamento de todo mundo, porque por enquanto nós não podemos ter vontade, nós temos que demonstrar dentro de campo. O pensamento de todo mundo aqui, desde os mais jovens até os mais experientes, é entrar no Campeonato Brasileiro pensando em algo grande. O algo grande eu não posso te dizer agora o que é, mas quem sabe em dezembro eu posso estar voltando aqui dando uma entrevista falando desse algo grande, desse algo que a gente vai buscar. O que a gente precisa criar o mais rápido possível é uma identidade da equipe. É uma equipe que fora de casa defende bem e contra-ataca bem, e uma equipe em casa que joga para cima. Mas essa identidade nós vamos criar também, conforme ao longo das rodadas. Eu creio que a torcida também tem que ter, nas primeiras rodadas, paciência, que são, como você disse, são 9 contratações, e a gente vai procurar se adaptar o mais rápido possível. Eu acho que o ambiente é muito bom também, isso ajuda bastante, de comissão técnica, diretoria. Isso, pouco tempo que eu estou aqui, já deu para perceber. E o que pode esperar do América é que, como que eu disse, o pensamento de todo mundo aqui não é permanência não, nós estamos pensando algo grande, só que isso nós vamos ter que demonstrar dentro de campo.